Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo. Fala, Rafa. Fala, pessoal. Tudo bom? Marcelo Ferraz de volta aos microfones aqui do Sala. E hoje a gente vai falar sobre séries de TV, séries de Netflix, séries de streaming, de canais por assinatura. E a gente tem dois convidados especiais. E eu gostaria que você apresentasse os convidados para os nossos ouvintes, Marcelão. Nós temos aqui, voltando aqui à nossa sala, MC Guarato. Fala, MC, muito prazer falar contigo. Eu não estava presente na última conversa que você teve aqui no podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Que bom estar aqui de novo com vocês. Muito feliz com o convite e bora falar de série. E a gente tem também aqui o nosso amigo voltando mais uma vez, Renato Gaiarsa, tá aqui para trocar uma ideia com a gente. Fala, Renato. Tudo bom, cara? Fala, turma. Muito bom estar de volta. Ainda mais aí com a presença de MC, grande amiga. Vamos nessa. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. É isso aí. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, é lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês, o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. Lembrando que comprar um plugin é um investimento que economiza um tempo precioso que você gastaria aí desenvolvendo aquela ideia visual, além de te ajudar a entregar uma edição com mais qualidade para os seus clientes. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. Então entra aí, pessoal, avmakers.com.br/sala. Esse link tá aqui na descrição do episódio também. Lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí, que maravilha. Então, galera, não perde tempo e corre para garantir todas essas vantagens exclusivas para os ouvintes do Sala de Edição. E aí, Rafa, bora pro episódio? Bora lá! Bom, então para começar o episódio, eu acho que valia a pena a gente explicar para os ouvintes aí quem é o Renato Gaiarsa, que já é o nosso colaborador aqui, mas que, enfim, a gente acabou nunca falando da carreira dele especificamente. E a MC também, ela participou do episódio de assistência de montagem, falando do processo, né? Ela não é mais assistente, já passou por isso. Enfim, eu queria que vocês contassem um pouco de vocês, como vocês chegaram nesse ponto que vocês estão. O Gaiarsa, ele tem uma história mais voltada para publicidade. E a MC teve um bom período aí que ela trabalhou em televisão, tive a honra de trabalhar com ela também, mas os dois caíram no mundo das séries e hoje eles dividem as montagens de algumas séries super importantes, né? Teve as mais recentes aí, a Hard, da HBO, e a Onisciente, que eu não lembro qual era a plataforma. Netflix, olha aí. A HBO é Netflix, então esses caras estão aí na nata das séries brasileiras e a gente vai conversar pra gente entender como funciona tudo isso, esse mundo da edição de série. Então vamos começar pela MC. MC, conta pra gente então, por gentileza, como é que você chegou, como é que é a sua história, por que você escolheu editar séries? Bom, vamos lá. Desde a faculdade eu fiz rádio e TV e eu sempre... Minha paixão foi ficção, mas eu entrei na faculdade em 2005. Naquela época,
a gente tinha um mercado muito pequeno, né, de séries. Não existia o streaming, o YouTube ainda estava ali sendo concebido. Então era muito difícil, né? Uma das minhas grandes vontades era trabalhar com novela. E aí a gente tem que se virar, né? E fazer, tem conta pra pagar. E aí eu fui descobrindo a televisão mesmo, né? O reality show. Eu acabei caindo numa produtora, sendo assistente de edição de um reality show de culinária, que era pro Sesc, que chamava Receita de Família, era um programa de meio nutrição, meio culinária, né? Ele pegava umas famílias e estudava o caso ali. Fiz uma carreira no reality show, né? Fui de assistente, passei a ser editora, fiz alguns realities aí, como Adotada, Batalha de Confeiteiros, A Fazenda, e fiquei um bom tempo editando, mas a coisa da ficção sempre ecoando aqui, né? E aí, como o mercado começou a abrir, começou a ter mais séries nacionais, e aí nosso network, que é muito importante, né? Uma grande amiga minha, Laís Paixão, foi trabalhar na Mixer, fazendo assistência para a série O Negócio, da HBO, como você chamou. E aí ela me chamou, tem uma vaga aqui e tal, para ser assistente de finalização. Eu falei, não, vamos embora. Aí você dá aquele passo para trás. Pô, que legal, eu não sabia que tinha sido ela, não. Cara, foi. muito... Aproveitar e mandar um beijo pra ela. Ela é uma pessoa muito incrível. Eu tenho muitas ótimas recordações dela. A gente se segue até hoje aqui nas redes, a gente se dá uns likes e tal, mas faz muito tempo que eu não encontro, desde aquela Fazenda lá de 2015, 16 por aí. Verdade. E que legal, que legal. Foi ela, deu um dedinho dela ali, me ajudou também. Laís é maravilhosa, editora, agora tá arrumando pra finalização, né? Ela trabalhou finalizando aí alguns projetos já. Olha, que legal. E aí foi aí que eu dei esse passo pra trás e me agarrei na ficção ali e falei, não quero sair não. Eu ainda tenho muito amor, né, por reality show. Até agora, o começo desse ano, eu fiz um pra Netflix, chama Nasce Uma Rainha, um programa de drag queen, tá muito legal. Acho que estreia esse ano ainda, em novembro. Mas é isso, e aí fui fazendo assistência, estreitando meus laços com os montadores que eu encontrei, que foram fundamentais para me ajudar a me formar como montadora para ficção, e estreitando laços com diretores também. E foi isso, aí tô aí. Renato Gaiarsa, me conta você, meu querido, como é que você chegou em séries? Como é que você saiu da publicidade? Na verdade, você não saiu da publicidade, você ainda tá bem dividido, né? Mas conta aí pro ouvinte como é que foi essa trajetória. É uma trajetória meio longa, porque minha história vem desde Salvador, né? Então eu posso só fazer um breve resumo de como é que eu cheguei em São Paulo, porque é a partir de São Paulo que teve todo o histórico de publicidade até série, né? Mas eu me formei em publicidade em Salvador em 2002. Eu sempre quis fazer cinema, ser diretor, tinha um grupo lá de amigos que a gente fazia algumas coisas em VHS, etc. Mas não consegui vir para São Paulo fazer cinema, por questão de grana e tudo mais. Aí fiz publicidade, me formei. Trabalhei pouquíssimo com publicidade a minha juventude inteira, né, nos anos 2000. Só fiz, acho que, campanha eleitoral lá para 2008, que foi inclusive o ano que eu vim para São Paulo. Em São Paulo, eu trabalhei, consegui entrar na U2, assim, logo que eu cheguei aqui, por indicação de uma amiga minha, Livinha, que me indicou para fazer teste de elenco lá na U2. A partir disso que minha carreira começou em São Paulo. E foi uma sequência, assim, bem lógica, né? Tipo assim, eu editava teste de elenco com as assistentes de direção, que me dava super bem com elas por causa do trabalho. E por causa disso que eu consegui chegar em séries, porque aí você pega, por exemplo, a Bel Valiante, que é uma assistente que eu trabalhei desde lá do começo. Ela foi uma das pessoas que conseguiu me jogar para editar os filmes de publicidade em si, que foi ali por volta de 2010. Ela que me apresentou ao Luciano Moura, que é um diretor que eu trabalhei muito, que depois me levou para a série. Então eu tive um período de editar teste de elenco, conseguir criar uma relação boa com os assistentes e com os diretores em menor grau, né, porque eles não participam tanto assim do processo. Mas a partir do momento que, principalmente a Bel, me indicou para montar publicidade, aí eu consegui me relacionar um pouco mais com uma porção de diretores, né, teve o Alex Gabassi, teve o Luciano Moura, enfim, e aí consegui entrar no mundo da publicidade. Comecei a editar com alguns comerciais. A primeira série que eu montei foi por uma indicação externa, que eu consegui um contato para montar um documentário para uma diretora chamada Tatiana Vilela, que é a esposa do Fred, que é um diretor de arte, e eles me indicaram para Fabrícia Pinto, que na U2 estava fazendo uma série chamada Beleza S.A. Ela estava procurando alguns montadores e eu acabei, enfim, toparam.
a minha entrada, e eu trabalhei junto com o Rhodes. Se eu não me engano, acho que o Stutz também estava montando essa série, e tinha mais alguém que agora eu me esqueci. Essa foi a primeira série que eu fiz na O2, lá em 2012, que era uma série pra GNT, de comédia, e foi minha primeira experiência, assim, do zero, né? Eu só tinha montado até então, sei lá, ficções amadoras ou ficções independentes, nada super produção. Então foi meu primeiro contato real com ficção produzida de qualidade, foi esse Beleza S.A. Aí levou alguns anos até o Luciano Moura me chamar lá na frente, em 2016, para montar o Psi com ele, né? Eu só montava publicidade com ele, e aí ele resolveu arriscar em mim e acabou dando certo, porque a gente continuou trabalhando juntos. Acabei depois montando as séries com a Bel Valiante, inclusive o Onisciente, que a AMC também conheceu ela. E foi meio isso, né? Foram alguns anos de publicidade que, por conta da relação com os diretores e com assistentes, me levou até o mundo das séries. E hoje em dia eu fico aí nesses dois universos, série e publicidade. Muito bem, muito interessante, muito interessante. Vamos entrar um pouco agora mais, então, na questão da série, né? É um mundo muito diferente da publicidade, da televisão. Como é que é pra vocês editar? Geralmente, pelo que vocês falam, né? E a gente ouve bastante, nunca é um cara só, né? Uma mulher só. Sempre ou quase sempre, né? Pelo que eu entendo, a maioria das vezes é um time, né? De editores. Porque tem vários episódios, porque tem várias... como se fosse um longa muito grande, né? Então, enfim, acho que o ouvinte tem essa curiosidade, eu também tenho. Como é que é esse processo? Quanto tempo dura e como é que foi pra vocês isso? Essa doideira de se adaptar a tudo isso? Então, são raras as séries em que temos apenas um montador fazendo todos os episódios. O Leopoldo Nakata, que já esteve aqui com vocês no Sala, falando sobre a experiência dele em Cuba, que foi um episódio muito legal, inclusive. Ele editou a primeira e a segunda temporada sozinho, mas assim, eu acho insano, porque, cara, são 8 episódios de 40 minutos... E normalmente as produtoras não têm cronograma para isso, né, para finalização, porque cada episódio leva em média de 4 a 6 semanas para ficar pronto, então não tem muito tempo para isso, né. E isso geralmente é uma escolha da produção, da direção, ou se, sei lá, se tem uma boa relação lá com a diretora, e você fala, quero matar no peito essa sozinho, me dá a série inteira, rola isso ou não? Como é que é essa dinâmica? Não, até onde eu sei não, porque é uma coisa de cronograma, né, e é dinheiro. Então, quando a gente faz... As séries normalmente tem 2, 3, 4 montadores, justamente para os episódios irem ficando prontos simultaneamente. E assim, em 2, 3 meses, a gente consegue que a série esteja inteira editada para a produtora finalizar, né? Acho que não tem muita opção de me dar aqui que eu vou editar tudo. Nenhum diretor consegue forçar isso com uma produtora, porque é dinheiro, né? Com 2, 3, 4 montadores, com uma equipe de montadores, fica pronto mais rápido. E eu acho que esse formato também é interessante porque, de certa forma, você consegue ter partes da temporada ficando prontas ao mesmo tempo, né? Acho que, quer dizer, como eu nunca trabalhei sozinho na série, eu não sei como deve ser a experiência, né? De, tipo, começar ali do episódio 1 até o último, você tem só a ordem cronológica. Quando você tem vários montadores, você começa a ter um pouco de noção o que vai ter mais pra frente no episódio 6, enquanto tá montando 1. Acho que essa mistura é até bom, eu acho, pra série, né? Pra conseguir ter um pouco de noção da série como um todo. Nossa, totalmente. E esse é um ponto interessante que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, porque eu fiquei analisando agora, o Gaiarsa veio da publicidade, que a publicidade é muito difícil você fazer, até a gente fez uma publicidade agora recente, eu e o Gaiarsa, a gente dividiu, mas é uma coisa meio rara você dividir montagem na publicidade. E a AMC veio de outra, enfim, reality, que é normal ter sempre vários editores, né? Como é que foi pra vocês adaptar isso? Vamos começar pela AMC, vai lá, AMC. Você acha que o fato de você ter feito vários realities e trabalhado com vários editores ao mesmo tempo facilitou ou não interferiu em nada? Ah, não, com certeza facilitou, porque eu já venho com outra relação com isso, né, de dividir. E o que acaba acontecendo é que nas séries cada montador fica com um episódio, né? Não tem muito de um mexer no episódio do outro, ficar cada um responsável. No reality show, cada um é responsável por um pedacinho, né? Por um trecho, né? É mais roots ainda, né? E aí é todo mundo botando a mão no que o outro fez um corte 1, já faz um corte 2, daqui a pouco você pega o corte 2, faz... no reality vai todo mundo botando a mão ali, é muito mais coletivo. Na série você tem essa coisa de cuidar de um episódio inteiro, né? De 1, 2, 3...
E isso que o Renato falou é sensacional, de as coisas irem ficando prontas e você vai deixando mais redonda a temporada, porque você vai assistindo os episódios, né? Você assiste o episódio 2, daqui a pouco você já tem o episódio 4 ficando pronto ali, aí a gente troca play e a gente vai, tá meio fora de tom aqui, a curva do personagem não tá funcionando tanto, então também tem essa vantagem de ir consertando antes de propriamente finalizar. E ter trabalhado em reality, que a equipe é muito grande e tem essa coisa de fazer muito coletivo, pra mim facilitou muito, assim. Eu não tive nenhuma dificuldade em adaptar. E você, Gaiarsa, foi o contrário? Rolou uma dificuldade de dividir as coisas ou pra você foi de boa? Cara, foi... assim, não foi um choque ou algo que foi difícil de lidar, mas é curioso porque as duas séries que eu montei na O2, as três, né? A primeira, o Beleza S.A., eu conversava, mas assim, muito raramente com o Rhodes, porque lá a estrutura é um pouco maior, né? Então cada um ficava na sua ilha. A gente não trocava muita experiência. Acho que dava play aqui ou ali um pro outro. Eu também não conhecia. Enfim, eu tava também meio super novato ali na área. Mas o Psy foi engraçado, porque é uma série que é episódica, né? Então, assim, você não tem relação com os outros episódios. As histórias que eu montei eram coisas fechadas em si, com aquele diretor. É quase que um longa-metragem no meio de uma série. Então, não tive uma coisa de equipe. Foi só no Hard, que realmente, não só pela Gulani tem uma estrutura um pouco mais enxuta e todo mundo fica muito mais junto, uma ilhazinha do lado da outra. Foi a primeira vez que, de fato, eu tive esse compartilhamento com os outros montadores, né? E nem foi tanto, eu acho que a gente acabou nem dando tanto play assim um pro outro, mas a gente conseguia conversar sobre, porque a gente saía pra almoçar juntos, então a gente conseguia ter um pouco de noção da série inteira, e no caso do Hard foi literalmente a série inteira, né? Foram 3 temporadas montadas simultaneamente. Ah, já tá? As outras 2 temporadas já estão montadas, já? Sim. São temporadas pequenas de episódios curtos, né? Olha, que interessante. Mas foram 3 temporadas já montadas. E a gente conseguia, assim, conversar, perguntar coisas um pro outro. Tipo assim, eu peguei um episódio que começava com, obviamente, alguma coisa que tinha sido um gancho no episódio anterior. Aí eu ficava tentando entender, era só pedir pra outro montador, cara, deixa eu ver o final do episódio pra entender o que é que tá acontecendo. Então eu já podia ver um recap do que tinha acontecido pra entrar no ritmo ali da cena, né? Aproveitando que você tá falando, Gaiarsa, dessa dúvida que você tinha a respeito do episódio, eu tenho uma dúvida, como é que funciona a questão de roteiro pra vocês, pros editores? Vocês têm acesso à série inteira? Vocês têm um briefing, uma escaletazinha ali, sabendo tudo que vai acontecer na série? Como é que funciona isso? Ou vocês só têm acesso realmente àqueles episódios específicos que vocês, em que vocês estão trabalhando? Cara, da minha experiência, eu recebi os roteiros da série inteira, que é algo que eu acho importante para você conseguir enxergar a série inteira, por mais que você vai editar um episódio ou 2, assim, você lê tudo para ter uma noção da história como um todo. Uhum. Não existe nenhum caso, você sabe de alguma outra produção que funcione um pouquinho diferente disso ou não? Vocês sempre têm acesso a tudo? Cara, não sei. Talvez alguma série, se a gente estivesse editando um Lost da vida aqui, talvez eles não liberem todos os roteiros para todo mundo. Até hoje, todas as séries que eu fiz foi assim também, os roteiros já estavam fechados e independente se você ia montar 1, 2, 10, você recebe todos os roteiros. E eu acho importante, assim, não existe regra, né, muita regra na nossa profissão, mas eu gosto de ler tudo, porque aí você já sabe onde a série começa, onde a série termina, e eu acho que ajuda muito quando você tá montando a saber em que momento os personagens estão e pra onde eles vão. Pra onde eles estão indo. E pra de onde eles vieram, onde eles estão e pra onde eles estão indo. Eu acho fundamental ler os roteiros, por mais que mude na filmagem alguma coisa, que na edição vá mudando o roteiro um pouco, eu acho que tem que ler, mas também não é nenhuma regra. Eu vi, acho que muita gente deve ter visto o documentário que saiu do Casa de Papel na Netflix, e eu achei loucura, assim, porque as últimas temporadas eles estavam filmando e eles não tinham o fim da temporada, eles não tinham todos os episódios prontos, eles iam fazendo roteiro enquanto a galera tava filmando. Eu achei insano isso. É meio novela, né? Novela é um pouco assim, né? A gente fica sabendo. Eu nunca trabalhei com novela. Novela é assim. Bem doido, né? Bem doido. Acho que numa série também, para funcionar essa ligação entre os montadores, né, que estão trabalhando juntos, acho que a coisa da estrutura da produtora influencia, eu acho que de certa forma, né? Acho que tanto lá na Gulani como na Boutique, no caso do Onisciente, que também eu e a MC a gente trabalhou,
juntos. Eram estruturas pequenas e as ilhas eram muito próximas uma da outra, então era muito fácil não só você até escutar o que o outro tá editando, a música que o outro tá usando, mas acho que fica uma coisa muito mais unida do que quando é uma produtora um pouco maior, ou até no caso, atualmente trabalhando à distância, você perde um pouco esse laço que se cria, né? Você se vê muito mais do que no O2, por exemplo. É o que eu sinto, né? Eu acho bem positivo, bem agregador, assim, quando a gente trabalha nessas estruturas de ter mais proximidade com os outros montadores. Essa coisa de almoçar junto é muito gostoso, porque a gente fala de outras coisas da vida, mas basicamente a gente fica falando dos episódios que a gente tá montando, trocando muita figurinha, e eu particularmente adoro trocar play, ver o episódio dos outros montadores, amo mais ainda que vejam o meu episódio e trocar impressões, sabe? Tipo, pô, e tem umas coisas, é isso, né? De falar, eu usei uma trilha assim, eu usei um efeito sonoro assado, tenta isso, experimenta. Eu acho, nossa, o projeto só tem a ganhar, assim, quando a gente tem essa proximidade. Enriquece, né? Nossa, muito, muito, muito. É muito gostoso trabalhar assim. Isso de dar play, por exemplo, em episódio e até de assistir dos outros, é engraçado. Mesmo no hard, eu fiz pouco isso de dar play nos meus episódios. No Onisciente, eu acho que a gente conseguiu ver um episódio do outro, mas não presencialmente, né, comentando. Acho que a gente viu, mandou comentários. E a minha experiência ainda é um pouco esparsa, assim, nesse sentido, né? Acho que só agora, no caso Evandro, por questões também de tipo de série e do jeito que a gente está trabalhando, a gente está não só vendo do outro, como cada um está mexendo no do outro, e tá uma coisa bem mista, assim, e essa relação entre os montadores está bem diferente do que eu estou acostumado, e tem sido uma experiência boa. Mas eu acho que eu precisaria dar mais play nas minhas coisas para os outros montadores e assistir mais as coisas dos outros montadores. Isso eu fiz pouco, eu acho, no Onisciente e no hard. Só botando a minha culpa aqui. Não, é interessante você... eu gosto. É engraçado, eu fico meio dividido, na real. Eu, naturalmente, acho que todo editor gosta de ficar... É mais introspectivo e não é uma pessoa que gosta de trabalhar em áreas abertas, sabe? Eu tenho uma paura quando você, às vezes, você chega em produtora menor ou alguns jobs, enfim, que não tem ilha separada e fica todo mundo numa mesa. Enfim, a gente requer aquela coisa da concentração, né? De ficar assistindo, de cada um ter seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, também eu gosto muito dessas experiências que eu lembro... Enfim, em emissora de TV você sempre tem os colegas ali trabalhando com você, mas dessa coisa de trabalhar na mesma obra, eu lembro sempre bastante... Tô recordando aqui das fazendas MC, essa coisa de a gente pegar, às vezes, um VT, tipo, pega esse VT aqui o dia seguinte da treta. Aí você falou, tá, mas que treta, né? Peraí que a MC editou a treta ontem. Aí você vai lá, bate na cabine da MC, MC, como é que foi essa treta? Aí ela, peraí que eu vou dar um play pra você aqui, né? Dá uma olhada aí pra você poder continuar contando a história que eu tava contando, né? Então é muito interessante mesmo. E também por coisas técnicas. Nessa publicidade que eu tava fazendo com o Gaiarsa, cara, eu até falei pra você, né, Renato? Fazia muito tempo que eu não aprendia alguma coisa de... Obviamente, você aprende uma ferramenta nova e tal, mas tem umas sacadas que às vezes um editor tem que você não teve e vice-versa, que você fala, meu, que genial, isso vai ajudar muito a mim, sabe? E que você só vai conseguir ter essa sacada, abrir o olho pra tal sacada, se você conversar com outro editor e compartilhar timeline e tal. Porque o Gaiarsa, ele fazia o select dele de um jeito, que em vez de usar markers, ele joga um title em cima e aumenta a track pra que você possa ver o conteúdo do title ali e tal. E isso, pra mim, casou demais, assim, com o jeito que eu trabalho também. E eu já tô aplicando isso, né, nas minhas edições, nos meus trabalhos que eu tô fazendo. Então, realmente é muito rico, né? Muito rico mesmo. Cara, isso é um capítulo completamente à parte, porque, assim, muito do que eu aprendi de Avid e até coisas que eu já passei de Avid para outras pessoas foi por conta de série e de compartilhamento de conhecimentos entre montadores. Cara, eu lembro que no próprio Beleza... Não, no Beleza S.A. foi Final Cut. Mas eu acho que no Cidade dos Homens, que eu fiz, que eu também tava o Rhodes, o Minecut, ele me convenceu a usar o Avid de outra forma do que eu estava fazendo, que eu estava com uma lógica um pouco mais Final Cut, aí ele insistiu para que eu fizesse de outra forma, que eu não vou saber explicar agora exatamente o que é, mas é algo que eu consegui mudar meu jeito de trabalhar no Avid, e atualmente eu não consigo ver trabalhando de outra forma, e só aprendi porque ele me mostrou e falou, cara, tenta desse jeito aqui, que eu acho que acelera, é uma outra lógica, não é nem que é mais rápido, que é melhor, mas pro Avid funciona muito bem, então, e é legal saber que eu já passei coisas para outros montadores, tanto com você, no próprio caso Evandro, algumas coisas pro
com o Christian, o chinês, que ele trabalhava pouco com o Avid, o pouco que a gente trabalhou juntos, porque a pandemia chegou um pouco depois que a gente começou a trabalhar, então ele sempre estava ali perguntando uma coisa ou outra, então é super legal poder não só ganhar o conhecimento, como passar, né? E isso em série é sensacional. Essa coisa de bater na ilha do amiguinho e ver como você entra na sua pausa de café, eu costumo fazer isso, eu não sei se meus colegas acham ruim, eu bato lá, parei pra tomar um café, deixa eu ver. Aí você acaba vendo a timeline, aí vê uma cena ou outra, e aí você vê como a timeline tá, aí você pergunta, pô, mas o que é isso aqui? Como é que você usa? Aí você vai aprendendo coisa pra caramba. Ou então você vê e fala, não, mas por que você tá usando assim? Usa assado, é mais rápido. Acho muito legal de trabalhar assim em conjunto. Acho sempre bom ter mais montadores nas séries. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que até isso pra mim foi muito mais importante do que a parte de conteúdo em si, né? Eu acho que a parte técnica foi muito legal compartilhar, e eu aprendi muito com outros montadores, até, enfim, principalmente com o Avid. Então acho que isso pra mim foi muito mais importante, a parte técnica, do que a parte de conteúdo. Pois é, um outro assunto que eu queria abordar aqui com vocês, a questão do conteúdo e da linguagem da montagem, né? Que é bem diferente da publicidade, é bem diferente do reality, né, MC? Como é que é isso quando você se deparou? Eu sei que você teve um período que você falou até no episódio de assistência, que você deu esses passinhos pra trás aí pra ficar um tempo de assistente nas séries, e agora você já tá como montadora, não tá mais como assistente, mas como é que foi essa transição pra você pegar essa manha que enfim, tô falando aqui de leigo, né, mas que, pelo que eu entendo, é a mesma linguagem do cinema, né, do longa, mas em formato reduzido. Como é que foi pra você se adaptar a isso? Acho que você até falou um pouquinho lá no episódio, né, que, enfim, no reality já vem tudo cortadinho, e agora você, enfim, você recebe tudo solto, várias câmeras, vários takes, né, da mesma fala. Como é que é isso? Como é que é esse tipo de edição? Eu até conto, assim, pra bastante assistente com quem eu me deparo, e com os meus amigos de reality show também, porque a gente costumava brincar assim, cara, se você edita reality show, você edita qualquer coisa, porque é uma operação de guerra ali, né? É uma loucura. Só que reality show é cronológico, né? A timeline sempre é pra frente. Você dá um play ali e vai sempre pra frente, né? Depois, claro, você vem afinando ali, deixando a linguagem, mas a gente, até por ética, a gente não fica mudando muito as coisas de lugar, né? Pelo menos a época em que eu fiquei no reality show, a gente costumava fazer assim. É um outro raciocínio, né? Mas é muito pauleira, e você tem que editar umas coisas assim, sei lá, umas timelines de 6 horas, num dia você tem que transformar aquilo num VT de 10 minutos, em um único turno de trabalho. Então a gente costumava dizer, né? Pô, ficção já tem o roteiro, já tem tudo ali, o cara já dá a fala que a gente tem que ficar criando, né? No reality show você tem que ficar criando e gruda com depoimento. Você tá no fundo roteirizando o programa ali na hora, na ilha, né? Exatamente. Tem a equipe de roteiro e tudo, mas assim, a gente dá essa primeira atacada aí, mexe na lama mesmo pra extrair ali a peça. E aí eu tinha um pouco até dessa arrogância, né? De falar, você acha, no reality, numa série, pô, já tem o roteiro, o texto tá ali, né? Qual a dificuldade? Pois bem, aí fui trabalhar como assistência, fiquei ali observando um pouco e tal. E aí quando me deram as primeiras cenas, assim, né? Foi até o Ricardinho Gonçalves, foi um dos primeiros, assim, que falou: ô MC, pega umas cenas aí pra editar, pô. Falei, tá bom, vou aqui. Sério, eu dei play no material bruto, li o roteiro, e eu não conseguia fazer um corte. Não sabia por onde começar. Eu travei, assim, porque eu falei, tá, mas e aí? Que horas que eu corto, sabe? Tipo, né? Eu precisei de uma ajuda, assim. Aí eu tive muita sorte de ter encontrado com montadores muito generosos e muito talentosos e experientes. Aí bati lá na porta da Helena Maura, que também tava fazendo negócio. Falei, então, Helena, como é que você faz, né? Tipo, aí ela me deu lá umas dicas. Aí eu fui, mas assim, apanhei pra caramba no começo e foi... Aí eu falei, não, realmente, você tem que ficar um tempo aqui observando como quem já faz, como quem tem experiência faz, ver isso se transformar, ver todas as etapas, e tem muita etapa, né? Tem o corte do montador, depois o diretor vem, aí tem ajustes, tem uma coisa que às vezes transforma muito
aquele primeiro corte que você fez, muda a cena de lugar, troca take, tira texto, muda a trilha, são muitas variáveis. Para mim, a assistência foi muito fundamental, assim, para eu ter segurança de quando pintou a oportunidade de montar uma série, de eu ter essa bagagem, sabe? De não ir tão dando tiro tão no escuro, assim, de já ter um pouquinho de conhecimento. Foi uma adaptação até que um pouco difícil, bem mais difícil do que eu achei que fosse ser. E pra você, Renato, como é que foi sair da publicidade, que é tudo curtinho, né? Você tem, às vezes, bastante material bruto, mas no fim a peça é de 30, quando muito 60, e de repente você pula para episódio de 60 minutos em vez de segundos. 60 vezes mais, né? Como é que foi essa adaptação aí? Eu tava aqui escutando a MC e tentando lembrar, né, como é que foi, como é que eu me senti quando eu peguei pela primeira vez o material bruto do Beleza S.A., né? Foi a primeira série de ficção, assim, que tinha muitos takes por plano para você conseguir montar uma cena a partir daquilo. Assim, eu acho que eu não tive tanta dificuldade, talvez por ter brincado com esse tipo de linguagem ali, na juventude, com os amigos, filmando coisas, ou até por consumir muito conteúdo audiovisual, filme principalmente. Não, e você é um cinéfilo de primeira, né, cara? O rapaz aí... a vida inteira. A vida inteira. E, o cara tem uma locadora de Blu-ray no quarto dele. Eu tive a oportunidade de visitar a casa do Gaiarsa. É bizarro, assim, é uma coleção de obras ali incrível. Se tivesse mais espaço, mais dinheiro, ia ficar ainda maior, mas infelizmente tem que dar um pause nessa loucura. Senão a mulher te expulsa de casa, né? Enfim, mas um dia eu vou ter uma casa inteira só com isso. Então, eu não tive tanta dificuldade pra dar o clique, assim, de o que a MC falou, né, de onde cortar e tal. Eu acho que pra mim talvez tenha sido uma coisa mais natural por consumir muito conteúdo e por já ter tido vontade ou até já ter filmado coisas pra eu depois editar, enfim, curtas com os amigos. Então, assim, o plano contra plano, até planejar a filmagem, um pouco que eu fiz isso na vida, talvez tenha me ajudado a já sentar e saber mais ou menos que caminho tomar. Não lembro de ter tido dificuldade com relação à quantidade de material, assim, nada me surpreendeu. Eu acho que foi até gostoso. Eu tô tentando lembrar, cara, mas acho que assim, foi uma sensação boa de sentir que você consegue botar o plano contra plano, você vai montando o clima da cena, bota uma trilha. E é aquela coisa, atores profissionais muito bons, tudo uma produção grande, então é uma modelagem um pouco diferente, né? Acho que a publicidade mais me preparou do que me deixou num terreno estranho, assim, porque eu acho que me levou a um ambiente de grandes produções, ou até com atores famosos, não sei explicar exatamente. Eu acho que eu entendo o teu ponto, porque eu até tava pra te interromper, porque... Quando eu voltei pra publicidade, o que rolou pra mim foi aquele alívio. E eu acho que é isso que rola também. Deve manter esse nível, que você tava até falando de ator, de tal. Porque assim, é um material que chega muito redondo, né? Chega muito bem filmado, chega muito bem atuado. Muita gente botou a mão, muita gente muito competente botou a mão pra fazer aquilo antes de você, né? E a estrutura tá muito bem armada. E o produto acaba sendo um produto muito bem feito e geralmente, produtos de sucesso, de grandes marcas que são veiculados, né, enfim, que você vê na TV, vê no YouTube ali, num AD stream lá e tal. Então eu acho que isso, talvez, esse ponto te deixa preparado, porque depois vem tudo assim, já bem mastigadinho pra você, é isso? Cara, exatamente. E eu tinha pensado antes também que o lance de ter sido Now 2, porque assim, eu comecei o teste de elenco, então depois fui pra publicidade, a primeira série foi lá, o ambiente já me era confortável, eu já estava ali no esquema que nada foi estranho. Então é como se a série fosse uma sequência de várias publicidades, no sentido de duração, de material bruto, mas acho que é bem isso, era tudo muito bem produzido e muito bem focado. Então você tem uma cena ali em publicidade, eu peguei algumas publicidades, você tem uma pequena cena de 15 segundos, mas você tem ali plano contra plano, um detalhezinho, e tem vários takes de cada plano, então você tem que escolher, montar. Então foi tudo só expandido, né? Foi um universo expandido de publicidade, no fim das contas. Isso é verdade. E você, MC, como é que foi essa questão
lógica de workflow, assim? Você sentiu muita diferença da TV pra série, pra esse mundo do cinema, das produtoras? Chega muito mais redondo mesmo, material, mais organizado? Sim. Isso sim. Mas também é porque são de naturezas diferentes, né? Eu tava aqui também ouvindo o Gaiarsa falando e pensando no reality show. No reality show, eu acho que a gente julga que é um material bom, um material rico, quando os câmeras e o diretor conseguem direcionar e trazer o material, consegue pegar, sabe? Enquadrar as reações e tá com quem tá fazendo acontecer ali, conseguir captar esse momento, porque não tem refação, né? Não tem retake, não tem take 2. É a vida em tempo real ali na frente da câmera. Então, é um material rico quando consegue trazer isso. Já numa ficção, você tem ali, eu já peguei cena, sei lá, plano que tinha 11 takes. Então você tem 11 oportunidades ali de ter aquela mesma parte, ter o melhor daquilo, né? E não dá um nó na cabeça na hora de escolher, não? Eu fiz um curso agora com o Daniel Rezende de montagem online aqui, e ele tava falando lá da montagem o ano que meus pais saíram de férias. Enfim, ele fez várias combinações de montagem, mostrando pra gente. Eu só ficava pensando, mano, pode ser menino. 10 mil coisas diferentes esse negócio. Como é que eu editaria isso? Nós estamos em 4 montadores aqui, né? Se cada um pegar uma cena, pode ter certeza que não vai sair igual, não vai sair nem parecida, né? Cada um vai ter tem a subjetividade, por mais que a gente tenha o direcionamento, enfim, tem a subjetividade. E foi aí exatamente um dos meus pontos de dificuldade, quando eu comecei a pegar a cena pra montar, porque eu falava, tá, mas e aí, né? Porque é isso, o reality é cronológico, né? Você vai tirando o que não interessa e vai deixando o que é mais interessante, e depois você vai afinando até ficar só aquele filézão, né? Não, porque o benefício da TV, eu vejo às vezes, é que a gente reclama que às vezes tem 1, 2 takes, mas aí beleza, você fala assim, bom, esse é o melhor dos 3, porque o primeiro tá cagado, o segundo o áudio ficou ruim, o que vale é o terceiro. Agora, quando chega a 11 takes bons, você fala, meu Deus, como é que eu sei? É exatamente isso, e às vezes de um take pro outro muda pouca coisa, é um olhar diferente. É um pouquinho da entonação, mas é coisa que só a experiência vai te trazendo e só a tua relação com o diretor também, né? Uhum. Eu tive a sorte também de encontrar a Júlia Jordão, que é uma diretora talentosíssima aí e que a gente bateu energia. E eu já sei, eu aprendi muito de como ela quer ver o material dela montado também. Então isso também vai ajudar. Você já sabe, você fala, eu gosto desse take, mas eu sei que a Júlia vai gostar do outro. Então, aí você já vai no outro, já. Vai no outro, mas a gente faz a nossa opção também. Fala, eu fiz essa outra opção aqui. Às vezes, as diretoras preferem, né? Trabalhei com a Bel Valiante também, maravilhosa. E aí você vai aprendendo, né? Isso que é legal também de trabalhar com diretores diferentes. Você vai aprendendo como ter essa subjetividade da direção. Mas enfim, a pergunta era sobre a organização, né? Sobre o workflow. Justamente por você ter isso, né? Ter uma cena, às vezes, que tem 15 planos e outra cena tem 2 planos. E aí cada plano tem 10 takes. É muito raro, né? Normalmente é 2, 3, 4. E aí você tem um assistente mais presente ali para organizar isso para você. E tudo tem que estar muito à mão, assim. Você não pode ficar perdendo tempo procurando, porque na hora que o diretor sentar com você, na hora que o canal sentar na tua ilha para fazer ajuste, você não pode ficar, onde é que tava mesmo isso aqui? Eu vi, mas eu não lembro. Não tem isso, você tem que saber, sabe? Então tem uma nomenclatura muito já padrão, assim. Por algumas produtoras que eu passei, meio que o workflow é bem parecido, assim. E no reality tem um workflow, eu não acho que o reality, em questão de workflow, de edição, ele seja desorganizado, eu não acho. Mas é outro tipo de organização. Sim. Não, na verdade, é que existem realities e realities também, né? Acho que a gente trabalhou, pelo que eu já conversei com o pessoal, eu também só praticamente tive experiência nesse tipo de reality 24 horas, que não há ingeste de material, enfim, é uma coisa meio, né, sem parar. Mas em outros tipos de reality, na verdade eu trabalhei num SBT que era bem diferente, era um de culinária dentro do programa da Eliana, enfim, e aí você tem aquela estrutura de qualquer outro tipo de programa de televisão te servindo ali, mas sim, as grandes emissoras, no geral, sempre tem um workflow bem... Isso não dá pra reclamar de TV, não. A maioria delas, enfim, dos canais que eu trabalhei e tal, programas que eu fiz,
sempre foram muito azeitados, assim, coisa bem... O que pega são outros pontos, né, mas o que eu penso é que, e tenho visto na publicidade, é a questão da qualidade técnica da captação, né? São câmeras melhores, são diretores de fotografia mais experientes, né? Com um olhar, enfim, mais apurado do que um operador de câmera de televisão, né? Não desmerecendo, mas, né? Até porque tá ganhando bem mais, enfim, é toda uma outra história, né? E aí, o que eu fico pensando é chegar na ilha, porque eu tenho muito isso, de chegar na ilha e ver um material bonito. Sabe aquela coisa? Quando você tem um material bonito, de uma obra legal, de um roteiro foda, você fala, puta, que tesão trabalhar nisso, né? Outra coisa é você tá naquele programa chulé, com uma câmera que o cara ficou do foco doce o tempo todo, ou você tem 3 câmeras, um cara faz doce, o outro não faz, e aí fica aquele negócio mambembe, e aí não... Parece que já joga água no chope, né? Não, perde um pouco o tesão da coisa, né? Inclusive, se esse fosse um programa sobre, sei lá, uma transição para um reality e etc., eu provavelmente ia quebrar muito a cabeça para conseguir montar um episódio de reality. É que não se monta episódio, né? Mas para conseguir montar... Eu acho, assim... Eu não consumo tanto reality show, mas eu acho incrível o que um editor, montador faz com esse material. O que é tirar um leite de pedra, que eu acho surreal você conseguir criar narrativas, você conseguir vender personagens com um material que deve ser gigantesco. Eu não conseguiria de cara. A facilidade que talvez eu tenha tido em fazer ficção, em editar ficção, não teria para fazer reality. Eu acho que são coisas bem distintas, com dificuldades bem peculiares. Fortes emoções, né, MC? Fortes emoções, porque, na verdade, o material bruto de reality show, ele é muito tempo de nada. Eu lembro, assim, de às vezes dar pra decupar, né, pra começar a montar, você dá o play ali no material bruto e você tem que ficar atento para o que é bom, né, o que, tipo, lá no olho você tem que separar porque é bom, mas tem muito tempo que fica sem acontecer nada. Você fica ouvindo ali uns papinhos, você fala, isso não vai entrar, essa conversa não vai, mas também a coisa de que experiência vai te dando, né? Você já sabe depois o que vai entrar e o que não vai. Uma pergunta de editor de reality pra você, que é editora já foi também de reality. Te ajudou na questão de corte de texto? Porque uma coisa que o reality me ajudou demais, assim, até hoje eu lembro e sou grato por ter passado por essa experiência, é corte de texto. Até no podcast aqui, pros episódios. Você sentiu isso, não? Nossa, totalmente. Corte de texto, reality me deixou, assim, afiadíssima pra navalhar texto. Mesmo de ficção com roteirizada, me ajudou muito. Porque você já tem um raciocínio ali, né? Às vezes você tem uma cena que ficou longa, e aí eu vejo que às vezes tem montador que tem dificuldade, assim, que sofre em tirar. Eu não sofro nada, assim, e minha cabeça, ela já faz, assim, o que ele precisa falar é isso, isso e isso. E limpa, e também pra fazer esses remendos, eu acho que o reality me ajudou muito, porque o que a gente faz de trambique, né, pra remendar uma coisa na outra... Disfarçar o corte. Exatamente. E eu acho que me ajudou muito isso, muito. Não, o Marcelão dá até risada aqui, né? Às vezes eu tô aqui no episódio, o ouvinte não ouve porque acaba saindo fora do episódio, porque, né, não faz muito sentido colocar. Mas às vezes a gente dá umas engasgadas, né, Marcelo? Eu já tô com todo o texto na cabeça. Eu falo, você parou ali, então você continua, fala essa frase de novo, porque vai emendar naquela outra do cara ali, né? E às vezes eu fico meio louco aqui, meio, tipo, eu tô montando na cabeça. Enquanto tá rolando o episódio aqui, tá rolando a montagem do texto na minha cabeça. A gente que tá acostumado, a gente que edita o podcast e sabe o que aconteceu ali, a gente percebe, opa, o Rafa fez um corte aqui, fez um corte ali, mas eu acho que pra maioria das pessoas passe batido. A ideia é passar batido, mas o fato é que se você não emenda na tua cabeça, se você não tá atento àquele texto... Sim. Depois você não vai juntar aquilo de jeito nenhum, entendeu? Porque você precisa de uma palavra, uma preposição, uma entonação, às vezes, que não gruda com a outra, né? E é uma coisa muito louca que reality dá. Realmente. Agora, fiquei curioso, Marcelão, você edita chamadas, né? Como é que é isso pra você? Você se identifica com tudo isso também, essa coisa de texto também? Fugindo um pouquinho do assunto, mas é que eu fiquei curioso, eu nunca te perguntei isso. No caso de chamada, a gente tem a questão de estar trabalhando, talvez seja até um pouquinho parecido com publicidade. O fato de estar trabalhando com tempo muito reduzido, 30 segundos, no máximo 60 segundos, o texto é fundamental, né? Às vezes, uma coisa que irrita muito, pelo menos me irrita muito, é quando chega um roteiro com muita fala. Então, uma chamada de 30 segundos chega a 28 segundos de fala. Então, tem locução, tem a cabeça do apresentador, tem a fala do programa, e aí você não tem espaço para respiro, você não tem espaço para, por exemplo, trilha
trilha sonora morre, no caso desse. Então, muitas vezes o roteirista pensa pouco na edição, às vezes. Ele não tem essa visão. Ele quer ver o conteúdo todo ali entregue, mas ele não dá espaço para o editor respirar. Então não tem possibilidade de sobe som. Geralmente sugiro até cortar algumas coisas quando vem desse jeito. Quando vem muito texto de ponta a ponta, porque aí você não tem como inventar, você não tem... É colar bloco, vira jornalismo. Você cola informação e é aquilo ali. Você não tem como criar uma coisa um pouco mais artística, um pouco mais criativa, quando, obviamente, o programa pede isso, né? Mas essa coisa do texto é importante. E como é que é isso pra vocês em série? Tem esse problema também, de vir coisa bem mais diálogo do que o que cabe? Bom, eu sei que vira e mexe cai, né? Cenas e pra poder ficar menor o episódio e tal. Como é que é isso? É dificultoso? É uma coisa que deveriam pensar melhor antes ou faz parte do processo? Aproveitando aqui, Rafa, como é que fica a questão da duração? Hoje em dia, com o streaming, eu acho que deve ficar mais leve, né? Mais tranquilo esse limite de duração. Mas vocês, imagino que já tenham trabalhado com muita série que tem esse limite cravado de duração. Como é que funciona isso? Eu acho que o limite cravado, mesmo para... Tudo bem que eu nunca editei para TV aberta, mas eu acho que para todos os streams eles têm um limiar ali. Claro que depende do tipo de episódio, né? O Onisciente era um pouco mais curto. Você pega um Psi, tem ali tipo de 45 a 50 e poucos. Às vezes a história pede que seja um pouco mais longa, eles liberam. Mas acontece muito. É que até quando o Rafa estava perguntando, eu pensei justamente nessa coisa de duração, né? Em geral, quando a gente vai começar um projeto, a gente pergunta sobre duração. Então a gente tem ali na cabeça, tá bom, vou editar um episódio aqui que tem 52. Aí você faz um primeiro corte que dá 60. Aí você vai, puta, que tem que cortar um monte de coisa. E às vezes acontece o inverso, né? Você edita e dá um negócio ali de 45 minutos. Que você tem que, enfim, pensar com o diretor o que fazer, pegar a cena de outro episódio. Então acho que acontece as duas coisas. Às vezes precisar cortar muito conteúdo, que eu acho que não é nem uma falta de planejamento, né? Eu acho que às vezes até a depender do ator e do diretor, do ritmo que o diretor dá. Os timings, né? A depender dos times, aí o mesmo roteiro pode ter durações diversas a depender da direção e da montagem, né? Eu tive também a sorte de nunca pegar um produto que tivesse um tempo cravado, mas tem essa média, né? Então vai ter entre 45 e 50, entre 40 e 50, o episódio tem que ter entre o mínimo, já peguei, acho que o hard era uma coisa de um mínimo ser 23 e o máximo 26, não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas algo desse tipo, assim. Então você tem essa variação. E aí tem uma coisa que o próprio roteiro, ele já vai te dizer se tem algum problema, porque a gente tem uma conta aí que é mais ou menos 1 minuto por página, né? Então se a série tem que ter 40 e o roteiro tem 30 páginas, já temos um problema aí antes de começar a filmar. Por mais que o diretor dê tempo, por mais que vai entrar stock shot, por mais... você não vai por 10 minutos ali. Então já aconteceu isso, da gente saber, o roteiro já é menor aqui. E acontece essas coisas que o Renato falou mesmo, de às vezes pega uma cena que não entrou no episódio, em outro episódio ela ficou fora, mas de repente dá pra trazer pro nosso episódio, não vai ficar chato, vai agregar. Sempre tem que pensar que vai deixar melhor, né? Porque não dá pra você só querer cumprir tempo e o episódio ficar super chato. A última série ficção que eu fiz agora, que foi uma experiência até muito interessante, que aí eu dividi o episódio, quer dizer, que a Helena Maura e eu fizemos episódios juntas, o mesmo episódio, fazendo juntas, 2 episódios a gente fez, a 4 mãos, foi muito interessante, não sei se pra ela tanto, mas pra mim foi maravilhoso, porque ela é muito mais experiente do que eu. Pra mim foi tipo um doutorado. Pra ela eu já não sei. E aí teve uma coisa de tempo, assim, mas e era pra Netflix, e a Netflix falou, porque aí o episódio começou a ficar muito curto, porque a gente foi tirando cena pra deixar mais dinâmico, e aí ficou absurdamente mais curto do que deveria ficar. E a Netflix falou, não, a gente quer o episódio bom, a gente não se importa com o tempo. E aí eu comecei a reparar mesmo que as últimas séries que a Netflix vem lançando tem uns tempos discrepantes, assim, tipo, às vezes um episódio tem 40, o outro tem 35, aí um outro tem 28, eu já vi série, assim. Eu acho isso bom, né, que é priorizar a qualidade do que ficar
coisa fechada. Especialmente não ter a limitação agora com streaming, então foge do que a gente tinha em TV, né? Que você tinha que realmente ser cravadinho ali pra respeitar uma grade e tal. Exato. Mas aí tem um outro lado também, né? Que de repente com toda essa flexibilização se pense menos, sabe? Nas etapas pré-filmagem, como tem muito essa coisa de, se não ficar bom, tira. Ou, sabe, eu acho que, eu não sei, tá? Tô falando isso aqui de bocuda que eu sou, porque eu não sei se isso acontece, se isso pode acontecer, mas fazendo uma reflexão sobre, pode ser, sabe? Que de repente, não tem problema se ficar menos, se ficar mais. Eu acho que se é rígido, né? Pô, tem que ter 40 minutos e tem que ter 40 minutos bons, se para um pouco mais pra pensar em tudo, né? Pode ser um ponto negativo. Dá pra perceber que, de fato, os streamings estão fazendo com que a gente eleve um pouco a régua da qualidade, né? A régua não, né? Mas o nível suba na régua ali, né? De fato tem... Eu vejo, assim, como consumidor até que... a gente tem feito cada dia séries melhores, né? Mais bem produzidas, mais bem editadas. E talvez seja esse um dos fatores, né? Além de toda a questão que eles exigem um determinado tempo para se editar, que às vezes as produtoras, para economizar, tentariam fazer em menos tempo, eles exigem qualidade de ilhas e configurações e tal, chega nesse nível, né? Mas também nesse controle da qualidade e de feedbacks que eu já ouvi também sobre isso, não só na edição, a minha esposa é produtora de elenco, lá na 2 também, né? De séries, inclusive fez o Psy junto com o Gaiarsa, e eles também recebem feedbacks muito bons, assim, e coisas super flexíveis, como a MC tá falando, faz sentido isso na minha cabeça. Parece que, eu não sei, eu queria ouvir de vocês, era o que faltava, assim, pra gente alcançar novos voos, assim, gente que olha e fala, não, vamos pensar na qualidade da obra para que isso fique bom, saca? Não, temos uma cota a preencher aqui, porque o Brasil exige que para eu veicular aqui eu tenho que fazer essa cota e dane-se, né? O que por muito tempo foi aquela coisa, coloca aí reprise dos Trapalhões aí, qualquer coisa valeu, entendeu? Vocês acham que ajudou a subir essa régua, esse nível? Eu acho que sim. Eu até tava pensando aqui, né, como eu acho que as séries hoje em dia, principalmente essas de grandes serviços de streaming, elas são um limiar, inclusive entre publicidade e talvez o cinema, porque, querendo ou não, a gente tá trabalhando para um cliente. Assim, você pega um Netflix, contrata ali um autor que criou um projeto de série. Então, beleza, assim, a palavra final vai ser do canal. Então, você não tá trabalhando só com um diretor, com um projeto artístico. A série, ele é um produto. Então, você tem... Claro que, e como o canal, ou o canal de streaming, seja canal aberto, como eles querem que saia, obviamente, um produto de muita qualidade, a gente fica nesse papel de estar trabalhando em prol de uma qualidade, mas uma qualidade que é exigida pelo canal. Então, inclusive toda essa questão de duração, pode ser que às vezes o canal peça para ficar cortando demais, por conta de, eu acho que o público vai perder atenção aqui ou ali, isso pode prejudicar um episódio, e mais na frente a gente acabar voltando atrás, a gente cortou demais, vamos voltar. Porque, obviamente, o resultado tem que ser o melhor possível, porque, enfim, vai ajudar a crescer o número de assinantes e melhorar o catálogo do canal, né? Sim, e quando... Enfim, também suposição minha, mas eu fico imaginando quando é a obra do autor, né? De um diretor e da produtora, sei lá, é o que tá na cabeça deles ali, faça isso, né? Eu acho que é interessante, às vezes, isso também de trabalhar para alguém que tá de fora e dando pita... E assim, não só que tá de fora, mas que manja do Paranauê, né, cara? No mundo inteiro, né? Você pega, ou pelo menos os streamings que vocês estão trabalhando aí, é coisa fina, né, cara? Então, eu acho que é super válido, né? Traz um ganho pro audiovisual nacional brasileiro. Sim, e eu acho que é isso, são vários níveis de aprovações, né? Eu acho que a gente tem o diretor, depois a gente tem um pouco ali do produtor, da série, da produtora, e aí chega no canal. E isso eu acho que faz bem pra série, né? Porque eu acho que, lapidando um pouco o processo inteiro. Eu, inclusive, acho que... Mas, claro que é até uma coisa um pouco contraditória. Eu sinto que, por exemplo, filmes feitos pro Netflix... Até de grandes diretores como Spike Lee, como Martin Scorsese, eu sinto que o Netflix dá muita liberdade para os filmes na Netflix. E eu acho que às vezes ter um produtor ou alguém perto do diretor ali que afine melhor as coisas, ajudaria alguns filmes. Eu falo particularmente que eu não sou super fã nem do Irlandês, nem do filme novo do Spike Lee. Eu acho que os dois precisariam de alguém ali do lado com um outro segurando tipo de visão para ajudar, para afinar um pouquinho mais os dois filmes. É um caso inverso, mas é interessante.
eu confesso que até fiquei aliviado um pouco, assim, de você não ter gostado do irlandês. Eu achei muito longo e assim, não pelo ser longo, sei lá, me senti um pouco, fugindo um pouco do assunto, nada a ver, mas é que como você é um cinéfilo aí, eu já te conheço faz um tempo, eu falei, ufa, ainda bem. Porque às vezes você tem umas opiniões que você fala, melhor não falar, né, cara? Tipo... Eu tava assistindo, com essa coisa do Morricone que morreu, eu comecei a assistir um filme que eu não tinha visto antes, que chama 1900, que é do Bertolucci. O filme tem 5 horas de duração. E é um filme, 5 horas. Eu assisti ao longo de uma semana, não consegui ver uma sentada. Pros puristas, tem que sentar. Só que assim, pra mim, foi um filme que me instigou muito mais do que o irlandês. Inclusive é com De Niro o filme, né? Mas eu achei muito mais interessante do que o irlandês. Não tem nada a ver com o assunto isso aqui, mas vamos seguir pro tema. A MC, eu vi que ela tirou o microfone para falar algumas vezes desse imbróglio todo. Lógico que tem a ver, sim, porque é o de... Hoje em dia, pros streamings, é você sentar e ficar, né? Porque como o catálogo é grande, se você não se pegou ali nos 10 minutos... Eu não sou assim, né? Porque eu insisto. Eu falo, deixa eu ver onde é que esse negócio vai dar. Mas as gerações pra trás, assim, da gente, eles são... 2 minutos, aqui é chato, bora pro outro. Então... E eu acho que isso, como eu já fiz alguns trabalhos para Netflix, eles se preocupam muito com isso, né? De segurar o espectador nos primeiros minutos. Eles pensam muito sobre isso. E a pergunta que você tinha feito, se era isso que faltava para subir o nosso nível aqui de produção, eu acho que com certeza ter mais demanda, mais canais, né? A Amazon tá vindo aí com produções nacionais, a Disney Fox, não sei como vai chamar. É Disney, né? É o Disney Plus, né? Não sei como é que... Ainda não estreou no Brasil, né? Então a gente ainda não sabe como vai ser aqui, mas... Deve ser o Disney Plus. Porque é Fox também, né? A Disney comprou a Fox. Mas é o Disney Plus, sim. Mas é porque tem alguma coisa a ver com a Fox. E estão vindo aí os streams, né? A Netflix, que foi a primeira. Eu só consegui montar série por causa disso, sabe? Que a Netflix criou demandas aí e abriu o mercado. E eu acho que sim, e tá fazendo com que a gente comece a virar uma indústria mesmo, né? Porque a gente era muito pingadinho, né? É um longa ali, um longa aqui, outro ali, uma série aqui. Minissérie pra TV. Série pra TV. Na Globo fechadíssimo, né? Abriu mais o leque. Exatamente. Agora, como tem a Globoplay, aí você vê, você não precisa ser CLT lá da Globo pra trabalhar nas produções, né? Então, e eu acho que essa competitividade entre os streamings é que joga a coisa lá pra cima, na real. E pra vocês que estão nessa área, né, isso e pra quem quer entrar, né? Exato. Confesso que eu também tenho muita vontade, eu tô tentando direcionar minha carreira pra isso, é um alento, porque você, mesmo em meio a um desmonte do audiovisual brasileiro que tá acontecendo, né, acabar com o Ministério da Cultura, estão falando agora em tirar a Cinemateca de São Paulo pra mandar pra Brasília, que tava rolando calote, enfim, todo esse governo fazendo tudo contra, os streamings estão segurando as pontas, né? De certo modo, por conta dos últimos anos todos investidos nisso, você já não depende mais de leis de incentivo totalmente, né? Ainda é muito importante, vale frisar isso, que a gente concorda e acha que é uma discussão longa, mas de fato os streamings têm mantido, né, a indústria. Eu fico imaginando o que seria dessas produtoras todas, que talvez, sei lá, a Gulani eu não sei, nunca trabalhei lá. Minha esposa já trabalhou mais em séries, eu acho que é focado mais em conteúdo lá, né? Porque quem tem publicidade ainda, como a O2 tem, beleza, talvez a publicidade segura e tal, mas a gente estaria bem vendido se não fosse os streamings a essa altura do campeonato, né? Não, e até pros reality shows, né? Que agora tem pintado bastante coisa aí. É verdade, o próprio The Circle, né, Brasil. The Circle lançou um agora que é o Crush Perfeito, acho que é. Eu sou consumidora de reality show, eu adoro. E a gente sabe fazer, eu acho que o Brasil sabe fazer. E tem feito muito sucesso, né? Todos os nossos realities aí que estão aparecendo na Netflix têm feito sucesso. Na própria Amazon, né? Também, o de Férias com Ex foi pra Amazon. Então, a gente sabe fazer. O Masterchef aí, não sei quantos anos que tem de Masterchef, é uma loucura, né? O pessoal grande. assiste. E é isso, acho que
que os players, pô, vieram pra salvar o nosso mercado aí também, porque não sei onde a gente estaria sem eles agora. Sim, é verdade. E é interessante também, né? Porque esses serviços, eles têm também trazido, enfim, conceitos de obras, como o caso, sei lá, de esses documentários True Crime, que eu tô montando no caso Evandro. Eu sei que tem mais umas 3 produções aí em outros lugares que é focado nisso. Tem, acho que o da história da mulher que matou o dono da IOC. Assim, tem algumas séries que estão sendo montadas baseados... Tem até os longas também de ficção que o Ricardinho e o Léo montaram. Então acho que tem coisas que um Netflix da vida trouxeram pro público aqui, que também tá aumentando esse leque. Você tem reality, você tem documentário true crime, você tem série de ficção, seja comédia, seja drama. Então acho que ajudou muito. Acho que o desmonte é com relação ao cinema autoral. Assim, é algo bem nítido. Eles não querem que a gente faça coisas diferentes e que trate de assuntos específicos, né? Então, mas pelo menos para os profissionais, eu acho que os serviços de streaming estão ajudando bastante a gente. E Gaiarsa, aproveitando, você falou aí dessas séries de crime, como é que vocês geralmente se preparam? Vocês recebem uma proposta para trabalhar numa determinada série, vocês correm atrás de referência de outras séries, de estilo, ou vocês geralmente vão de acordo com o briefing mesmo da série, de acordo com o roteiro? Vocês têm uma preparação de linguagem? Como é que funciona isso para vocês? Aproveita e fala também do caso Evandro, que é uma série que você está editando, né? Conta mais pro ouvinte, é uma série de podcast, na verdade, que tá virando série e que você já consumia, né? Porque você também, além de um cinéfilo, é um podcaster, sei lá como é que fala isso. Podcasteiro. Podcasteiro. Maravilhoso. Podcastófilo. Podcastófilo, boa. Vamos cunhar o termo. E como é que... Enfim, conta um pouco mais disso daí e responde a pergunta do Marcelo. No meu caso... Não foi muito difícil me preparar, justamente porque eu já tinha escutado a série inteira. Inclusive, quando me convidaram... Tinha me convidado no ano passado, não pude fazer, mas aí o projeto atrasou e tudo mais, né? Aí foi bom que deu tempo de eu escutar, porque eu estava já escutando o podcast oficial do Ivan, o Anticast, e não conhecia o Projeto Humanos, e aí comecei a escutar. E aí, putz, achei sensacional, virei fã, escutei as 25, 30 horas de podcast, que é muita coisa. E aí, quando me chamaram de novo, eu fiquei feliz, aceitei na hora, feliz da vida. Porque assim, foi, ir empolgadaço para fazer. A preparação meio que já tinha sido feita, né? Claro que vem roteiro, porque você pega, assim, são 8 episódios que vão resumir uma história que o cara fez ali em 30 horas, né? Então, e as séries referência dos diretores também já tinha assistido. Na verdade, durante o processo saíram algumas outras séries que a gente assistiu, tipo a série dos Tigres, do Rei dos Tigres, que também ajudou a gente a pensar em algumas coisas, até visuais. Mas a preparação, acho que para esse tipo de série tem muito mais a ver com conhecer a história real, ter contato ali com o conteúdo. Esse caso do dono da IOC, que foi assassinado, que é, enfim, outra galera que está montando, outra produtora, mas com certeza os caras tiveram que correr atrás de assistir notícias. Por mais que esse material todo chegue para você, eu acho que a preparação é meio que na ilha. Você chega, a primeira coisa que eu fiz foi dar play em todo o material de arquivo que tinha de jornalismo. Isso é jornalismo de 1992, o que é um plus é ficar vendo as matérias antigas da Globo, do SBT, assistindo Aqui Agora e coisas do tipo. Então, a preparação foi meio essa. Se preparar para conhecer todos os personagens reais, porque tem muita gente que você, só no final que você acaba se tocando que você já conheceu todo mundo ali que deu entrevista, que trabalhou no caso, e você vai ver que tá todo mundo presente desde o começo. Então, é isso. Mas ninguém soube que você já conhecia, que você ouvia. Não. Chegou em você coincidência. Não, foi coincidência. Eles se deram muito bem, né? Isso que é legal. Sim, mas acho que tanto eu, o Christian também, um dos montadores, ele também já tinha escutado a série inteira. O João, acho que ele começou a ouvir depois que ele entrou no projeto, não lembro. Mas eu sei que eu e o Christian, a gente era meio fanzoca, assim, do podcast, né? A gente estava instigadíssimo. Tudo que aconteceu para quem escuta o podcast, né? Tudo que aconteceu no último episódio, aquelas gravações novas, as fitas novas que surgiram, a gente teve acesso àquilo ali antes, né? Porque... que massa, cara. Essas fitas surgiram no meio do processo de produção e gravação da série. Que legal. Então inclusive teve que, rolou umas mudanças estratégicas ali de conteúdo. No podcast também mudou. Pois é.
Então, mas, putz, massa. a gente, obviamente, super em off, a gente conseguiu ouvir um pouco daquilo, foi super agoniante. Eu escutei mais a fundo, porque esse é o episódio que revela essas fitas, não foi eu que montei, né? Então, eu só escutei mesmo as fitas no episódio do podcast. Mas, enfim, e é legal isso, você tá editando um conteúdo que ainda tá sendo feito, inclusive, né? Porque vão ter mais episódios, vai vir livro, com certeza vão ter mais informações que a série não teve acesso. Isso tem sido interessante também. Porra, e do caralho, né? Colocar teu nome ali numa... Não, pô, assim, Você tá colocando teu nome no caso Evandro ali, no Projeto Humanos, né? Tô felizaço, cara, felizaço. Foi um projeto incrível, muito longo, porque é muito complexo, talvez, assim, bem mais complexo, eu acho, do que uma série de ficção, porque você tá tratando de fatos reais, com pessoas reais, tem que ter uma série de cuidados com relação ao que a gente pode deixar escapar ou não, acusar pessoas erroneamente, tem um monte de questões jurídicas, sim, inclusive, que a gente tem muita preocupação, mas... E tem sido um processo super complexo, que depois a gente conversa mais profundamente, mas toda essa coisa de trocar episódio com o editor, a gente tá passando por tudo isso, cara. Pegar a timeline de outro editor e o que isso acarreta, como a gente consegue se organizar à distância. Tem sido um processo difícil, às vezes puxado também por causa do tema, mas tem sido muito bom. Tem sido bem, bem legal. E você, MC, como é que é essa coisa de entrada nos projetos? Você tem aí um relacionamento... A MC é uma relações públicas, né? É uma garota que já me encantou lá atrás nos realities, na Fazenda. Ela sempre é amiga da galera, sempre sorridente, sempre divertida. Como é que é isso? O pessoal te chama pela amizade? Você já conseguiu construir um rolo bacana aí? Como é que tá sendo pra você? De onde vem esses convites? E se você já tem um perfil aí que você fala, não, eu gosto de fazer séries assim. Ou não tá dando pra escolher ainda? Não, eu acho que eu não tô nesse lugar aí ainda não. Ainda. Um dia, meu objetivo é um dia chegar lá, um dia poder escolher. Não, mas até hoje, todas as séries que eu fiz, assim, não teve nenhuma, assim, que eu falei, ai, que saco de estar fazendo isso aqui, não tem nada a ver comigo. Não, e cada série é uma experiência diferente. E como eu não sou tão experiente, né, eu tô em ficção há 4, 5 anos... e editando a 2, montando a 2 propriamente dito. Então, tudo pra mim é novidade, né? Então, sei lá, a primeira série que eu peguei pra assinar mesmo foi A Garota da Moto. Já tinha uma temporada. Então, você vai... Além do seu repertório natural, né? Que nem o Gaiarsa é cinéfilo. Eu já não sou muito do cinema. É claro, eu gosto, eu assisto, mas eu não sou essa pessoa que assistiu todos os filmes aí, né? Eu sou muito mais de série. Eu gosto muito de assistir série. Então, você vai criando esse repertório, você vai ficando pronta, né? Porque em algum, sei lá como, a nossa cabeça consegue armazenar as coisas, e ali quando você tá montando, você lembra, você fala, pô, aquela série tinha uma coisa legal que acho que dá certo usar aqui. É muito doido, mas isso é acionado em algum momento. E o que eu procuro fazer é estudar bastante, assim, os roteiros, e tento conversar com o diretor para saber quais são as referências que ele tem usado, né? E aí eu tento fazer um banco de referências meus também no sentido, vou montar que nem Hard, né? É refilmagem que fala, Gaiarsa? Porque ele já foi uma série que foi da francesa, Uma série francesa, né? Olha aí. Interessante. E a gente assistiu, né? Uma nova produção, uma releitura. Uma releitura. A gente assistiu, né, o primeiro... Eles trouxeram pra gente o primeiro episódio, mas aí de pronto o Rodrigo Meirelles, que era o diretor-geral, falou que não queria muito usar como referência, né, a linguagem lá. Mas aí a gente já fica sabendo que tem um pouco de comédia, um pouquinho de drama. E aí você vai buscar séries que você acha legal nessa linguagem e vai fazendo ali seu repertório. E na questão de onde as pessoas me chamam, eu espero que não seja só por amizade. Eu espero que é porque seja que eu faça um bom... eu acho que naturalmente é um primeiro caminho, influencia, né? Não tem jeito. Eu acho que o relacionamento influencia. Ninguém vai olhar o currículo. Olha só, Maria Cláudia Guarato, olha que currículo bonito, vem aqui. Com certeza. E também tem né? tem um outro lado que não adianta a pessoa ser maravilhosa de ser um montador assim, e total. Ninguém consegue trabalhar, entendeu? O cara não dá, acho que tem que ser uma mescla de tudo. Mas é isso, a gente vai fazendo o nosso network, né? Quem me convida muito para trabalhar são as pessoas para quem eu fiz assistência, né? Eu tive o contato com o Ricardinho Gonçalves, com a Helena Maura, foram as primeiras pessoas assim
que eu trabalhei mais perto, a Júlia Jordão, que foi a primeira diretora que me deu a oportunidade, e aí você vai ampliando, né? Conheci o Gaiarsa, aí a gente já fez 2 séries juntos, e você vai ampliando, assim. Só toma cuidado com o Ricardinho, viu? O cara ele é perigoso, esse cara é perigoso. Como assim? Brincadeira. Ricardinho é uma figura. Ricardinho, não, ele é um coração, né? O cara gente fina pra caramba, já esteve aqui nos episódios do Sala também. Enfim, fui super bem recebido também na associação por ele. O cara, um dos caras que me marcou, lembro até hoje, na primeira reunião que eu fui, a gente trocou um papo bacana, tomando uma breja, foi bem legal. Não, e é muito. E uma coisa que aconteceu que eu acho legal, que eu até queria ter falado no outro bate-papo que a gente fez, foi que, por exemplo, o Ricardinho, ele foi montador de uma série que chama Modern, que é bem antiga, que eu assistia quando eu tava na faculdade. E foi uma das séries que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na vida. Olha, que legal. E aí depois de muito tempo você chega e encontra. Quando eu descobri que ele tinha sido montador, eu falei, não acredito. Que massa. Aí depois trabalhei com a Helena Mauro e com o Rodrigo Menecucci, que trabalharam no Alice. Eu era super fã da Alice também, da HBO. também, da HBO. Aí eu falei, não acredito que eu tô aqui trabalhando com os caras. É muito legal isso. Que massa. Você sabe quando eu era assistente lá na Dynamo, porque esse Alice, acho que foi 2008, por aí, né? Por aí. Eu cheguei a pôr a mão, mas a Dynamo só cuidou da parte gráfica, da identidade visual, a abertura, aquela abertura doida lá, daquelas linhas e tal, os neons, né? Eu cheguei a pôr a mão nisso, fiz cópia, ajudei lá numas paradas, coisa básica, mas me marcou muito, porque é muito bonito, né? Muito bem feito. Eu não cheguei a assistir a série, mas, enfim, só me lembrou, nada a ver eu estar falando isso aqui. Enfim, veio uma memória na cabeça, eu quis colocar pra fora aqui. Não, tudo a ver, porque os caminhos vão se cruzando, né? Pois é. Uhum. Vocês acham que muda a relação que vocês têm com o diretor de uma série, comparando com outros trabalhos que vocês já fizeram? O fato do diretor ter acesso a outros episódios que já estão rolando em paralelo, também a questão dele estar trabalhando com outros editores e editoras. Faz diferença trabalhar com esses diretores de série? Eu acho que tanto o lado, por exemplo, no meu caso, né, que eu editei as séries de diretores que eu já tinha trabalhado com publicidade antes. Então você meio que já está acostumado com o ritmo da pessoa, ou mesmo de sentar na ilha com a pessoa. Mas eu acho que o fato do diretor estar trabalhando com vários episódios, acho que a única coisa é que de vez em quando o diretor se confunde com que episódio você tá aqui, sendo que você tá montando. Acho que é a única coisa que eu às vezes sinto que o diretor se perde um pouco. Ainda mais quando chega numa fase final do processo, que tem 8 episódios sendo finalizados e precisa mexer um aqui e ali, aí ele já fica um pouco perdido. Mas eu acho que muda pouco. É aquela coisa de sentar na ilha, confiar um no outro, entender o que o diretor quer. Eu acho que de reality show pra série muda um pouco, porque dependendo da função que você faz no reality show, você nem tem contato com o diretor. Ele sabe quem você sabe quem o diretor é, mas ele não senta com você, porque ele acaba sentando com quem fecha o episódio. Entendi. Mas dependendo do projeto, mas quando você tem do diretor ir lá, sentar com você e ver o VT que você fez, né? A gente chama de VT, que pode ser uma prova, um pedaço do programa. Às vezes o diretor vai afinar isso aí com você para facilitar lá na hora de fechar o projeto. Acaba sendo uma relação um pouco diferente, porque na série de ficção, como você cuida do episódio inteiro sozinho, você cria uma relação mais íntima com o diretor. E isso que o Renato falou, né? De às vezes o diretor se perder na quantidade de episódios ali e você acaba sendo um braço direito para ele também, porque você tem o domínio daquele episódio, você acaba ajudando ele também, né? Com frescor, né, das coisas. Eles falam, não, isso tá nesse episódio, isso que você tá falando acontece no episódio 5, que eu vi lá, que o Renato... E até pelo volume, né, você tá lidando ali com um filme de 10 horas, então o volume realmente é muito grande. Exatamente. Muda um pouquinho, sim, a relação do reality pra série. Muito
bem, pessoal. A gente vai ter que encerrar por aqui. A gente já tá alcançando aqui o nosso horário, mas fica aí o convite para vocês voltarem. A MC já tá voltando, o Gaiarsa também é colaborador. Aliás, a MC tem que ficar ligeira, porque eu não sei se ela sabe, né, Marcelão, da nossa regra de 3 episódios. Já tá sabendo, MC? Não sei dessa regra, não. A regra dos 3 episódios é a seguinte: a partir do 3º episódio, já era, vira colaboradora. Aí entra lá no site com fotinho, descrição, já tá recrutada pra colaborar sempre que a gente quiser. Ah, entendi, vai ser o maior prazer. Não, brincadeira. Enfim, a gente claramente gostaria de ter você mais vezes aqui. Vamos fazer o convite pra você. Quem sabe aí, se for o seu desejo também, você vira uma colaboradora, uma figurinha mais carimbada aqui no podcast, assim como o Gaiarsa também é. Mas agradecer vocês dois. Acho que o ouvinte, eu me coloquei um pouco como ouvinte aqui. Gostei muito de conhecer um pouco mais sobre o mundo das séries, né? O mundo das produtoras de série, do cinema. É bem gostoso já ir me iniciando nisso tudo, e quem gostaria de trabalhar com isso um dia também, acho que, enfim, alimenta um pouco o sonho da galera também, né? E a curiosidade de talvez gente que talvez não goste ou não gostaria de trabalhar, mas é sempre importante a gente ter noção de como funciona outras áreas, né? E outras linguagens do audiovisual. Obrigado pela colaboração de vocês. Valeu, MC. Ó, soltei um MC, hein? Consegui o episódio todo falar MC, no último eu soltei MC. Não, é que aí é mais carinhoso, não tem problema não. Aí vai lá pros nossos tempos de fazenda. Eu agradeço muito de novo o convite, maior prazer. Pra mim, falar da nossa profissão eu fico horas e horas aqui, só faltou abrir um vinho, que agora já tá dando uma hora assim que pode, né? Mas a gente tem que encerrar. Bem agora, né? Bem agora, pois é. Não, foi ótimo. Bate-papo maravilhoso. Parabenizo aqui de novo o trabalho de vocês, que é ótimo. A gente estava muito carente de um lugar para discutir nosso ofício. E aí o que eu deixo para quem tá ouvindo a gente é: assistam as séries nacionais, insistam, porque nosso público tem preconceito ainda, né? Fala, é nacional, não vou assistir não. E eu puxo a orelha da minha família inteira para assistir qualquer produção, não só as que eu participo, né? Que eu vejo dos meus amigos aí saindo. Eu divulgo nas minhas redes sociais, boto no WhatsApp lá, convoco todo mundo para assistir. E eu acho que se a gente não der esse prestígio, a gente não vai crescer. Então é isso, a gente tem que assistir a série um do outro, sim. E o fato da gente prestigiar também abre porta pra gente mesmo, né? Pra que esse mercado cresça e mais pessoas entrem, né? No mercado de séries. Eu acho que é bem inteligente essa lógica. O Daniel Rezende falou no curso dele, ele fala: gente, dá play, vai até o final do episódio, sabe? Tá achando ruim, não gostou? Meu, dá um play lá que conta, sacou? Isso ajuda a nossa indústria. Então é uma chamada muito boa que você tá fazendo aí, realmente. Então, é isso. E pra gente vencer o nosso próprio preconceito, né? E se surpreender, né? Tem muita coisa que você acha que vai ser ruim e adora. Pois é, vamos se prestigiar aí, vamos nos prestigiar. Gaiarsa, valeu, cara, mais uma vez aí, você já é velho de guerra aqui, mas muito obrigado mais uma vez. Prazer imenso aqui, esse bate-papo nesses tempos que não podemos estar ao vivo, fazendo um brinde, batendo esse papo. Pelo menos a gente conversa aqui, passa essa conversa para todo mundo. E só acrescentando, né, não só o que a MC falou, não só de consumir muito, né, as séries nacionais, mas para quem quer entrar nesse ramo, é importante também você assistir, para quando você encontrar alguém que trabalhou nessas séries, a pessoa fica muito feliz e orgulhosa de que, tipo, você assistiu a série dele, assim vocês vão poder conversar, você pode ganhar a confiança da pessoa. Então, para quem quer entrar no meio, é super importante não só ver séries, como ser um bom profissional para criar essas relações de amizade e profissionais para que você seja chamado lá para frente para trabalhar em série também. Você sabe que a MC falou aí que puxa a orelha da família, né? Aqui em casa é meio contrário. Aqui é uma festa, né? Porque, enfim, só tô eu e minha esposa, mas a gente sempre tá consumindo, né? E aí é engraçado, eu já falei isso no episódio, mas a gente sempre espera, a gente sabe que, que nem eu fui ver Hard, mas Hard eu não sabia da MC, por exemplo. Eu sabia do Gaiarsa, que eu tava conversando com ele. E do Ricardinho. E aí, mas aí vem, né? Depois os créditos, e aí, pô, a MC, pô, a Sabrina, olha o Ricardo e tal, não sei o quê. E aí, tipo, às vezes vem antes, às vezes vem depois, mas aí tem o meu momento de comemorar os meus amigos, aí depois tem o momento dela, comemorar os amigos dela, ou ela mesma, né?
Sim. E eu comemoro que ela aparece, enfim, é muito gostoso isso, né? Eu gosto, mesmo não estando com a mão na massa ainda, né? Eu gosto de ver e fico muito feliz de coração mesmo por todos vocês, porque, enfim, são amigos que a gente tem, que a gente constrói aí, e pessoas que a gente quer o bem, assim, enfim, que estão ensinando muito a gente, sendo muito generosos, tanto no podcast quanto no lado pessoal também. O Gaiarsa aqui, já falei, não escondo de ninguém. Basicamente foi por conta dele que eu entrei no O2. Gratidão eterna ao meu querido aí. Enfim, é muito legal isso, vamos comemorar, vamos assistir, vamos consumir, que a gente vai dar essa volta por cima aí, depois da pandemia, vai ter trabalho pra todo mundo, se Deus quiser. Com certeza. Vai ter, se Deus quiser, e a gente vai comemorar muito vendo o nome do amiguinho passando nos créditos aí, cada vez mais. MC, prazer conversar contigo. Renato, obrigado mais uma vez aí pela presença. Fica aqui o convite para vocês voltarem. E vou pedir pro pessoal que ouviu esse episódio para entrar em contato com a gente. Manda aí, você trabalha com séries, você quer entrar nesse mundo, você trabalha em outra área como editor, como editora. Manda mensagem aí pra gente a respeito dessa conversa. Se você entrar lá no site do Sala, tem lá os contatos do Renato e da MC. Já tô colocando vocês na berlinda, hein, gente? Não, por favor. Pode entrar em contato, por favor. Eu também. Já tem os contatos lá para vocês eventualmente trocarem uma ideia, e manda mensagem aqui pro Sala lá através das nossas redes a respeito desse episódio. Qualquer dúvida, o Sala tá aqui para fazer o nosso meio crescer, pra gente construir cada vez mais. Gente, muito obrigado, e fica aí o convite para um próximo papo. É isso aí, até semana que vem.